e é de interesse nacional. Aquela PEC que proíbe o porte e posse de qualquer quantidade de drogas foi alterada pelo senador Efraim Filho, que agora apresenta uma distinção entre usuários e traficantes, mas a diferenciação não descriminaliza o uso. Esse novo texto prevê a diferenciação entre quem apenas usa qualquer tipo de droga, incluindo maconha, e quem trafica substâncias, mas não há diferenciação, não descriminaliza o uso. A partir da distinção, são previstas penas diferentes, mais rigorosas para quem vende e mais brandas para o usuário, incluindo tratamento para os dependentes químicos e penas alternativas à prisão. A PEC de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi uma reação do Senado ao STF, que discute também a possibilidade de descriminalizar o porte de quantias pequenas de drogas, consideradas mais leves, como, por exemplo, a maconha para consumo pessoal. Esse tema rende e você em casa também, naturalmente, deve debater isso com seus familiares e faz a sua própria reflexão. José Maria Trindade, alterações previstas nesse texto que já se arrasta há bastante tempo. O que a gente pode esperar de uma eventual apreciação por parte dos parlamentares e o que achou dessas mudanças? Olha, esse é um assunto muito discutido no dia a dia. Eu conversei com vários parlamentares ali de setores, o Diego Garcia, que é contra qualquer possibilidade de liberação de drogas, e ele me ensinou o seguinte, que esta caminhada para a liberação das drogas vem de vários setores. Não existe um projeto de lei, vamos liberar as drogas. Não. É uma decisão aqui, é um projeto apresentado ali, é uma avaliação acolá. Veja bem, o Congresso Nacional vai fazer pela primeira vez, na semana que vem, uma exposição do cânhamo. No Congresso Nacional, vai fazer uma exposição do cânhamo, contando vantagens sobre a fibra do cânhamo, que dá para fazer sapato, dá para fazer jaquetas. Para que se existem outras fibras? É um desses pontos nesta caminhada para a liberação das drogas. É um lobby incessante e muito forte também no Congresso Nacional, mas alerto, não é só no Congresso Nacional. Esta emenda, eu não conheço uma emenda mais forte do que essa. Igual eu conheço algumas, mas uma emenda onde o presidente do Congresso Nacional joga a sua reputação à força da sua cadeira e assina a emenda constitucional, chama os líderes dos partidos e todos assinam. A emenda não é do presidente do Senado só, é também assinada como coautores por líderes de todos os partidos no Senado Federal. Já existem outras emendas no Senado, mas foi intencional, para dar a força política. Então não há recuo. Conversei com o senador Efraim e ele me mostrou ali que está levando para a Constituição um trecho da lei que já existe. Apenas a emenda é assim, criminaliza o porte e a posse de drogas em qualquer quantidade. Só que ele pretendia que a lei determinasse o que é traficante e o que é usuário. E aí ele me explicou o seguinte, lemos a lei. A lei determina ali condicionantes para diferenciar o traficante do usuário. Os dois, repito, serão criminalizados. Penas diferenciadas. Traficante, que deve ser isolado. Nós estamos vivendo uma epidemia de drogas no país. É isso que nós estamos vivendo. Então, o transmissor, o traficante, deve ser isolado, como toda epidemia, o agente transmissor isolado. Então, tem que diferenciar. E ele está levando para a Constituição o texto da lei. Porque o raciocínio dele é o mesmo meu, que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ao definir que tolera quantidade de drogas, e aí seria usuário, cria um exército de pequenos aviões. Várias quantidades se transformam numa grande quantidade de droga. Então, é uma emenda pesada que joga a força da liderança e bem-vinda. Você trouxe um ponto que é muito importante refletir, viu, Zé Maria? Agora, Dantas, mais ou menos por aí. Ok, o novo texto diferencia o usuário do traficante. Quais dispositivos a autoridade policial vai se utilizar para conseguir identificar? Porque, em tese, o camarada que tiver com 10 cigarros de maconha pode dizer, não, eu vou fumar os 10, eu sou usuário, e aí? Então, essa mudança promovida pelo Efraim no relatório
da PEC, ela tem uma função estratégica, porque o Supremo, ele, na votação que foi suspensa, ele já tinha chegado a uma maioria em relação a essa diferenciação, a necessidade de diferenciar usuário de traficante, embora ainda não tivesse formado a maioria para despenalizar o aporte e a posse da maconha. Então, também não ficou definido ainda a quantidade, né, que vai, vamos dizer assim, separar o usuário do traficante. Isso vai ter de ser debatido, isso é um dos objetivos, mas tem vamos dizer assim, esse artigo tem esse quê de estratégia política para ir em alinhamento a uma maioria já formada lá, quer dizer, para evitar mais atrito, e que me parece que tem muita lógica, porque, afinal de contas, você tem já uma previsão legal, como disse o Zé Maria, você já tem uma previsão legal, o que faltou foi ser mais objetivo na lei. Então, agora, em função justamente dessa PEC, você vai conseguir, vamos dizer assim, fechar melhor o texto e poder gerar essa diferenciação. E essa diferenciação, ela vai ser feita no dia a dia. Aí vai depender exatamente, Daniel, de quanto, da quantidade que será definida. É preciso definir uma quantidade. Nós temos uma jurisprudência que normalmente se apoia em experiências internacionais. Então, no caso, por exemplo, de Portugal, né, essa experiência de Portugal, ela vem sendo importada para ser aplicada aqui e liberar quem é o usuário, né? Muitas vezes são até liberados pelo juiz. Cada juiz toma sua decisão. Então, é mais ou menos nessa linha. Vamos aguardar a tramitação aí nas próximas semanas. Olha, Daniel, eu queria explicar o seguinte, eu vi a lei, ela é muito clara, a lei determina já os condicionantes que podem ser combinados, o local da apreensão, a vida pregressa da pessoa, a quantidade de drogas e as circunstâncias. Tudo isso me leva a crer que é o policial, o agente, o enfermeiro do momento que vai fazer o primeiro diagnóstico. Então ele aí fala, mas o policial, se é uma quantidade de droga numa favela, se é um negro, é traficante. Se é em Copacabana, é usuário. Não é assim. O policial tem sensibilidade e ele não é juiz. Ele apenas abre o inquérito. E ali tem o Ministério Público, o advogado de defesa e o juiz para determinar. Toda lei é discricionária, não existe uma lei definitiva moldada, né? Então a lei antidrogas, ela também é discricionária, ou seja, o juiz vai analisar as circunstâncias, a vida pregressa, se tinha muito dinheiro, de que forma estava embalado, qual foi o local e definir ali que é importante decidir o que é traficante e o que é usuário, sim. Não se pode colocar um usuário 20 anos na cadeia, mas um traficante merece o dobro disso. Não, isso com certeza, mas nas discussões que nós tivemos também havia um objetivo de você asfixiar o tráfico de drogas e a atividade ilegal no país. Agora, você não acha, Langani, que a gente acaba caindo naquela discussão sobre ser permissivo a uma quantidade determinada de uma substância que é legal? Você não tem como ir à farmácia, no mercado ou em um estabelecimento específico comprar uma pequena quantidade de maconha porque eu sou usuário. Você não tem como fazer isso. Não vende maconha aqui no Brasil. Perfeito. Legalmente. Agora você tocou num ponto que é muito importante, porque eu vejo essa lei como inócua. Por que inócua? Qual é o objetivo dela? Fala, bom, é proteger, entre aspas, o usuário, descriminalizando determinada quantia. No entanto, no Brasil, hoje, ninguém vai preso por uso de drogas, como o Zé bem colocou. Na hora que há uma abordagem do policial, ele não vai levar em conta apenas a quantidade, ele leva em conta a quantidade, as circunstâncias, se tem antecedente criminal, se estava armado, o local. Então, se tem rádio ou se não tem rádio, tem toda uma circunstância. Então, ninguém vai preso nesse país por uso de drogas. Além do que, a própria lei, né, se a pessoa é considerada usuária, existe, é criminoso. Tá, mas o crime não leva à cadeia, porque a lei diz, ou é advertência, ou é medida
educativa ou prestação de serviços à comunidade. Então eu vejo que isso é inócuo, é uma discussão inócua. Simplesmente vai potencializar, a partir do momento que você estabelece um limite, aos aviãozinhos. Então, ao invés de você, sei lá, ter 200 gramas, você vai dividir essas 200 gramas em 4 Vai aumentar os postos de trabalho. Exatamente, então, na comunidade. Na comunidade vai lá. Vai gerar emprego. Todo mundo vira aviãozinho ali, ó, né? Em pequenas quantidades. Agora... Deve ser essa a medida, ô Daniel, que está sendo preparada. Meu Deus, vai lá. Não, agora, o ponto é o seguinte, como é que vamos atacar o tráfico de drogas? Nesse vespeiro ninguém quer entrar. E aí passa pela diminuição da impunidade a traficantes, que a gente sabe que tem. Recentemente, a gente sabe, um ex-ministro do Supremo soltou o André do Rap, soltou e mandou devolver lá iate, avião, sei lá o quê, para ele. Então, aí tem a impunidade da justiça. Esse é o ponto. Você tem que aumentar leis ou a aplicação das leis que já existem, todo esse rigor para o traficante. Esse é o ponto. Essa é a discussão que tem que ser feita, e não do usuário, e ir para cima do tráfico de drogas. Vai lá, Dantas, tem complemento, agora, né? Não, Alan, o problema é assim, se for pensar por aí, inclusive, nós já temos lei demais, né? Exatamente. Nós temos muita previsão legal para o combate. O problema é que há uma leniência realmente por parte aí do judiciário em enfrentar isso. Talvez por causa desse ecossistema que se cria, né, essa pressão para que se legalize, para que se libere, porque a guerra contra as drogas não teve sucesso. Olha, se não teve sucesso, se não houvesse tido sucesso, estaríamos provavelmente numa situação muito pior do que aqui estamos. Mas a gente percebe que há um ecossistema que vai fazendo mentes, vai fazendo cabeças. Em vez de a gente ter campanha, como teve campanha contra o cigarro, olha, a campanha que foi feita contra o cigarro, as restrições foram impostas ao cigarro, reduziu de 50% para 10% o consumo de cigarro no Brasil. Por que você não vê uma campanha desse mesmo tipo, inclusive no governo federal, né, em todas as plataformas? Por que você não vê uma campanha desse tipo em relação à maconha? Você não vê. E a maconha traz vários problemas já, inclusive identificados pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Sim. E tem a ver até com esquizofrenia. Mas você não tem campanha disso. Se você tivesse uma campanha que deixasse claro para a sociedade, que desse, inclusive, respaldo para o discurso do pai, da mãe, para o filho, olha, não dá, olha os maus que causa, olha isso aqui, olha essa foto, né? Olha isso, não tem nada disso. E aí isso vai criando uma sensação de que não, tem que liberar mesmo. E essa sensação vai contaminando a cabeça de juiz, etc e tal. É isso. Aí cada um interpreta de um jeito. Daqui a pouco você apreende lá 700 quilos de cocaína dentro de mangas, como aconteceu recentemente este ano, aí, meses atrás. E aí se libera a manga, se libera o preso, porque, não, a polícia fez o flagrante, mas não tinha o mandado de busca dentro do hangar onde estava a manga. Ora, bolas, foi feita uma prisão em flagrante em função de uma situação que foi de encontro ali, vamos dizer assim, de criminoso com polícia, e a polícia achou um comportamento suspeito, foi atrás do criminoso, quando viu ele estava no hangar com 700 quilos de cocaína dentro de mangas. Então, assim, como é que você espera, né, se um STJ libera isso, cancela o processo, libera o preso e libera essas provas, como é que você espera que isso resulte em punição, num tráfico menor, né, menos ousado? Esse é o problema. E você tem lei para isso, mas infelizmente acho que há muita leniência na aplicação dela. Antes de passar para o Zé Maria, quer fazer um arremate, o Gani? Não, perfeito o que o Dantas falou. Lei tem, e tem uma baita leniência em relação ao tráfico de drogas. Vamos lembrar, né? O tráfico de drogas transitou no governo, de certa forma, né? Entrou. Então, veja, é algo muito sério isso. Esses traficantes têm poder, já estão pensando à frente. Formar uma geração de políticos, promotores, juiz. Tem que ter
é o rigor da lei em cima deles. E eu acho que, Dantas, você trouxe um exemplo que foi fundamental, que é esse desincentivo ao consumo. O cigarro é a prova cabal, como você bem lembrou, que desestimulou o consumo. Por que não com a maconha? Mas é o contrário, é glamourizado, é legal falar. Exatamente, né? Esse é um ponto. Tem um apelo, é bacana, a marcha da maconha. É cool, sempre é com piadinha quando se fala isso, e é uma questão de saúde. E dá para atacar o consumo, falar atacar o consumo é inócuo. Não, com o cigarro deu certo, o cigarro era glamourizado no passado, né? Então tem que ter essa campanha, né, desestimulando o consumo. Se tiver todo esse esforço da sociedade, é claro que dá certo. Pois é, há uma indústria cultural, inclusive com muitos músicos colocando em suas letras, enaltecendo a maconha ou o uso de algum tipo de droga. Também muita gente na comunicação trabalha de forma incessante para difundir essa ideia que o Gani trouxe para a gente, de que maconha é cool, é legal, não faz mal, vai permitir que você tenha, sei lá, pensamentos diferentes sobre determinados temas. Enfim, há uma distorção em relação a essa droga. Zé Maria, para a gente fechar esse assunto. É só para dizer o seguinte, a maconha produz dependência química, ela destrói de forma definitiva neurônios, isso é científico, já está comprovado. E muita gente perguntando aqui, haverá do dia 27 ao dia 1º de dezembro, uma exposição sobre o cânhamo no Espaço Mário Covas, da Câmara dos Deputados. E veja aqui, o argumento é uma imersão completa do universo do cânhamo, sobre as suas propriedades medicinais, sobre a possibilidade de uso da fibra. Quer dizer, na entrada da Câmara dos Deputados, uma imersão no cânhamo. Aí eu desisto, porque é uma casa que forma opinião. Tinha que estar junto com a exposição da Associação Brasileira de Psiquiatria. E hoje, com esse acesso à informação, né, Dantas, com depressão, YouTube, depressão, Alain, depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico, síndrome do pânico, todo esse tipo de problema neurológico. A pessoa fica lesada, lenta, tentativa de suicídio, tem de tudo. Não, e hoje você tem assim, isso documentação científica, é documentação científica. Um cara na faculdade fala, acorda, meu. Não é blá blá blá, não. Não é achismo, não. É documentação, é pesquisa científica que é feita, corroborada e divulgada por uma associação profissional. Não é centro acadêmico, não. Não, e essas pesquisas científicas hoje, com acesso à informação disseminado via YouTube, você tem médicos que fazem um trabalho maravilhoso assim no YouTube, falando dos problemas, né, da maconha, do excesso de álcool, enfim, tá aí, a informação tá aí, basta você seguir. Você quer arruinar a sua vida, você arruína. Você quer prosperar, você tem um outro caminho que é não usar essas porcarias aí.